passa a usar 2 anos depois do seu primeiro mandato, não é impune. Revolução inclui mudanças radicais, inclui conflito, inclui divergências. E é por isso que eu vou retomar alguns elementos do Roderick, alguns elementos dos meus colegas. Entender a Venezuela hoje não é pensar que é um acidente de percurso, que os Estados Unidos querem meter a mão no petróleo. Me perdoe, eu discordo significativamente desse argumento e vou explicar um pouco mais adiante. Mas essa crise se dá da seguinte maneira. Chávez tentou um golpe militar em 92. As pessoas esquecem, mas Chávez é um golpista. Tentou dar um golpe e ele fracassou, foi preso, foi solto 2 anos depois, pegou um avião, logo que ele sai da cadeia, ele bota o pé na rua, vai para Havana, junto com um senhor chamado Rafael Isseia. E eles descem na Havana e ali começa. Eu tive a oportunidade de conversar com o Isseia, então, e não estou falando de ouvir, eu falei com ele, é uma fonte primária que eu tenho. Me descreveu como se, a partir dali, se começa uma forma de chegar ao poder por via democrática. E a via democrática é as eleições. E Chávez começa a se colocar como tal, e efetivamente dá certo, e ele vem a se eleger 4 anos depois, presidente da Venezuela, uma votação muito expressiva. Chávez chega ao poder, e ainda antes, no que a gente pode chamar aqui no Brasil de período de transição, o Chávez ressuscita a OPEP na sua capacidade de manejar os preços do petróleo. E lembre-se, ele assumiu com 6,51 de dólares o barril, e antes de tomar posse, o barril já estava a 10. Ele conseguiu assumir. E 1 ano depois, em setembro de 96, o petróleo estava a 26 dólares o barril. A OPEP havia feito a primeira reunião em anos desde a sua fundação, a pedido do Chávez. Essa reunião foi em Caracas. Chávez era muito habilidoso. Quem acha que o Chávez era um palhaço, como eu muito tempo acreditei, é tolo. O Chávez era um gênio. Era um cara muito capaz de manusear, de construir relações. E o Chávez tinha um projeto revolucionário regional, com influências globais. E o Chávez fez o quê? Ele usou o dinheiro da Venezuela para financiar o seu sonho, financiar o seu ideal. Então, ou seja, hoje os venezuelanos estão pagando a conta de 20 anos de desvio de dinheiro que deveria ser usado para a Venezuela, para o próprio bem da Venezuela, e foi usado para financiar eleições na Argentina, operações aqui no Brasil, financiar ações no Uruguai, financiar a Bolívia, empréstimos fajutos a todos os países do bloco, construção da ALBA, enfim, compra de apoio para ter votos na OEA, com meio de doação de petróleo aos países centro-americanos. Ou seja, Chávez desperdiçou o futuro da Venezuela em nome de um projeto revolucionário que eu acredito que era genuíno. Eu nunca estive com Chávez. Eu vi o Chávez uma vez em Salvador, quando eu era correspondente na região Nordeste. Eu o vi pessoalmente, era um sujeito com uma imagem muito forte, muito interessante e atraía todas as pessoas à sua órbita, mas eu não tive o prazer de estar com Chávez. Eu gostaria de ter podido um dia ter entrevistado, mas conversei com pessoas do círculo mais próximo de Chávez. Eu listo 5 ministros, ex-ministros, eu tive a oportunidade de falar com guarda-costas, com várias pessoas, e eles me descrevem um perfil de um homem que efetivamente estava disposto a fazer revolução, mas a que custo essa revolução? E Chávez, quando sofre um golpe militar, é verdade, Chávez foi um golpista, mas também vítima de um golpe. Houve um golpe contra Chávez no ano de 2002, um golpe muito rápido, de menos de 2 dias. Chávez retorna, Chávez aprende que o fiel da balança na Venezuela eram as Forças Armadas. E Chávez aprende. Por sinal, eu fiquei muito feliz que alguns jornais começaram a publicar finalmente alguns depoimentos de alguns militares trazendo essa premissa que eu tenho defendido há um tempo, porque eu aprendi com os militares venezuelanos com os quais eu converso como se destrói institucionalmente um país. E o primeiro passo do Chávez foi atuar nas Forças Armadas. Como fez isso? Chávez as criminaliza. Então, quando o meu colega Roderick Navarro fala que a Venezuela resvala ou já se transformou num Estado criminoso, como isso se dá? O relato que eu recebi desses militares é de que, num determinado momento, a partir do golpe de 2002, Chávez começa a criar as milícias bolivarianas, ou seja, ele transfere o monopólio de segurança do Estado para grupos irregulares, ele cria um suporte, ele esvazia as Forças Armadas na sua legitimidade, ele criminaliza as Forças Armadas ao usá-las na repressão contra as pessoas, porque hoje é o seguinte, inclusive uma violação constitucional, os membros das Forças Armadas Nacionais bolivarianas, que são várias forças, utilizarem da própria força do aparato
de Estado contra os seus cidadãos civis. E as pessoas passam a ver aqueles que deveriam ser seus protetores como seus inimigos. E há um passo mais brutal, é que quando Chávez passa a oferecer suporte às forças revolucionárias da Colômbia, às Farc, que estava na iminência de uma derrota militar por o governo Uribe, Chávez atende a um pedido de oferecer acesso franco ao território venezuelano para o trânsito de cocaína das Farc. Chávez era um traficante? Naquele momento, não. A testemunha desse evento em que o Chávez toma essa decisão até conta que o Chávez tinha uma resistência em aceitar ajudar as Farc a fazer narcotráfico. Então, o mentor da ideia, eu vou pedir perdão, que eu vou tocar uma figura sagrada para muitos, mas foi Fidel Castro. Fidel Castro disse para o Chávez: companheiro, nós precisamos tomar uma medida em relação às Farc, precisamos ajudá-los, eles estão precisando de um reforço de caixa, precisa de uma estratégia. E Fidel apresentou isso como estratégia de guerra. Disse para o Chávez: a gente vai enviar essa cocaína para a América Central, México, vai parar nos Estados Unidos, o dinheiro do inimigo volta para a gente financia a revolução. E Chávez entendeu isso como uma ferramenta de revolução. Eu estou aqui reduzindo a importância disso, se ele queria ser um traficante ou não, não. Mas a sua ferramenta de conflito assimétrico, usando um termo militar, ou seja, de guerra não irregular, foi fatal, porque